Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Agradeço por essa honra e pelo convite de poder falar nessa devocional aos amados irmãos que realizam essa conferência tão importante, nos lembrando os 503 anos da Reforma Protestante. Eu sou pastor já com 74 anos, indo para 75 anos de idade. Já não sou mais uma criança e, portanto, eu tenho um longo caminho percorrido dentro dos padrões da Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E posso dizer que durante todo esse tempo, durante todo esse período, eu vi acontecer muitas coisas mesmo dentro da Igreja do Senhor Jesus. Mas uma grande realidade é que ela sempre foi abençoada pelo Senhor Jesus. Sempre foi guardada, orientada pelo Espírito Santo de Deus. E isso é que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos dá segurança. E eu me lembro do texto de Atos dos Apóstolos, no 2º capítulo, quando diz que e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta era a igreja no passado. E também creio que esta é a igreja no presente, a igreja do Senhor Jesus, durante toda a sua trajetória dentro da história da humanidade. E eu creio que a reforma ela surgiu como uma maneira de Jesus Cristo, nosso Senhor, manter a sua igreja fiel, para que ela não viesse a ser destruída pelas heresias, pelas idolatrias, pelas falsas doutrinas que invadiram a igreja no passado e que destruíram muitos dos valores. Mas, por outro lado, meus irmãos, eu posso dizer que, para a nossa tristeza, agora vindo para o século XXI, para a nossa tristeza, em muitos segmentos e denominações tem sido criticada pelo fato do seu comportamento e do modo de ser não estarem implícitos com a proclamação daquilo que o Senhor Jesus orientou que era pregasse. Tem muita coisa sendo pregada, mesmo usando as Sagradas Escrituras, mas que não dizem nada, não querem dizer nada, pelo contrário. A palavra de Deus ela tem sido destruída mesmo, ela tem sido desrespeitada, desonrada, tenho para mim isso. Porque notem que os valores materialistas, os interesses humanos, as adequações com a realidade mundana, as barganhas, superstições e tantas coisas mais têm sido inseridos no seu contexto, levando a deixar de lado os valores eternos do Evangelho da Cruz, da ressurreição e da graça de Deus na salvação do homem pecador. E queremos ser necessário, meus irmãos, que a igreja da modernidade ela retorne de maneira séria às Escrituras Sagradas, como fizeram os nossos reformadores no passado. É preciso lembrar que as Escrituras dizem sobre a igreja. É preciso refletir no que elas proclamam sobre Jesus. E vemos então que os interesses de terem templos superdatados, abarrotados, transbordando de pessoas, não têm medido as consequências de se comprometer o Evangelho. Então nós podemos dizer que se os fins justificam os meios, quão distantes estaremos da manifestação do Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
que nos faz lembrar de tudo o que o Senhor Jesus ensinou. Falamos de uma nova reforma, mas diante de tanta coisa que nós temos em nossos dias, eu poderia dizer que precisamos mesmo de um poderoso reavivamento. Aqueles que aconteceram nos tempos de Jonathan Edwards e de tantos outros grandes evangelistas, avivalistas, que levaram a igreja num profundo estado de humilhação, de arrependimento do seu pecado. O que vemos, às vezes, nos púlpitos dos nossos dias não refletem, de maneira alguma, os ensinamentos da palavra de Deus e muito menos o que os nossos reformadores deixaram ensinados. Eu posso dizer isso com absoluta autoridade, porque eu estive do lado de lá. Eu me converti ao catolicismo romano quando eu tinha 8 anos de idade. Fui evangelizado por uma catequista, uma parente, uma prima muito católica. E durante o período em que estive dentro da Igreja Católica, eu levei muito a sério a minha fé, a minha convicção, o meu modo de ser como romanista. Ao ponto de, quando estava com quase 16 anos de idade, o enxoval estava todo pronto, porque eu seria levado para um seminário ou um mosteiro, onde ali estaria a estudar, para me tornar um sacerdote. Eu garanto para vocês que eu seria um excelente sacerdote, porque eu amei a Igreja Católica de uma maneira muito especial. Mas quando eu cheguei ao conhecimento, a convicção de uma conversão que aconteceu comigo, então eu vi que não era aquele o caminho, mas o caminho era Jesus Cristo, sob bênção, graça e unção do Espírito Santo. Crer em Jesus, porque antes eu tinha um pavor, tinha um grande medo de Jesus. Eu sabia que ele era o Salvador, que era o Redentor, mas não tinha certeza de que ele poderia salvar a minha alma. E foi quando, com 16 anos, quando nos tornamos protestantes. Essa palavra era usada no nosso tempo, não existia a palavra evangélico. No nosso tempo era protestante. E como protestante, eu aprendi muito. E dentro da igreja presbiteriana, onde passei muita parte da minha vida, e continuo até hoje, muitas coisas profundas, sérias, grandiosas, gloriosas eu aprendi. Mas, por outro lado, quando fui para o seminário também, eu quero dizer que eu não tive o privilégio, ou os privilégios, eu e muitos dos nossos colegas e pastores antepassados, que vocês têm hoje em dia. Uma literatura muito grande, muito farta, fantástica, tremenda, vocês têm hoje. Nós tínhamos antigamente, naqueles tempos, idos, 50, 60 anos atrás, 1 ou 2 livros. Tinha em casa lá o Manual de Catecúmenos, do reverendo Ludgero Braga, tinha o Peregrino, John Bunyan, e tinha a Bíblia. E quando muito se tivesse dinheiro, nós tínhamos lá a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos, coisa que eu nunca tive na minha infância, na adolescência, porque eu poderia ter aprendido muito. E ter uma Bíblia no meu tempo era uma dificuldade tremenda. Imagine que eu fui comprar minha Bíblia, já estava com uns 20 e tantos anos de idade. Foi que eu comprei minha primeira Bíblia, porque havia uma única Bíblia na minha casa, e nós morávamos na fazenda, onde ali lia a palavra de Deus, minha mãe e eu. Meu pai não se interessava. E nós não tínhamos Bíblia, eu não tinha dinheiro para comprar a Bíblia. A primeira vez que eu comprei uma Bíblia, de segunda mão, do amigo meu que comprou uma Bíblia mais nova, e ele vendeu a dele de segunda mão, então não estava ruim. Então essa Bíblia de segunda mão foi o meu enlevo, a minha alegria, o meu prazer. Eu levava, eu carregava para todo canto. Mas, meus irmãos, hoje eu tenho
10, 15, 20, 30 Bíblias aqui comigo. Todos nós temos muitas, com as suas traduções, com seus comentários e tudo mais. Mas o importante para os nossos dias, na igreja que estamos a viver em nossos dias, é justamente dar ser realimentada, retemperada, reedificada. E por isso que nós temos, como pastores, esse grande compromisso de expor a palavra de Deus, comentar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, como ela deve ser pregada e anunciada, para termos bons presbiterianos, temos bons calvinistas, temos bons reformados. Então, por isso que eu dou meus parabéns a vocês e desejo que Deus os abençoe de maneira especial e que, através dessas conferências, muitos e muitos irmãos venham ser enriquecidos, abençoados, porque nós precisamos de uma igreja bem séria mesmo, dentro dos princípios bíblicos, teológicos, espirituais e principalmente, eu acredito, de moral. A moral é um assunto muito sério. Eu tenho visto muitas coisas também da moral, a moralidade, a ética em nossos dias que tem sido deixada de lado e abandonada. E como é que nós poderemos evangelizar? Então nota que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, ela perseverava no partir do pão, ela perseverava nas orações. Que sejamos uma igreja perseverante nas doutrinas e que os pastores se interessem em proclamar e anunciar. Não é fácil enfiar os nossos conhecimentos bíblicos, teológicos na cabeça do povo, mas temos que fazer. Temos que fazê-lo com muita luta, com muito sofrimento, com muita oração. E por isso eu me lembro de uma frase que foi escrita no livro do reverendo Vicente Temudo Lessa, nos Anais da Primeira Igreja. E ali ele dizia e comentava: grande é entre nós o prejuízo contra o teólogo francês, que é Calvino. Grande é entre nós o prejuízo contra o teólogo francês. Procura nos Anais da Primeira Igreja, você vai encontrar essa frase que eu a carreguei durante décadas e décadas e aguardo até nos nossos dias. Portanto, meus irmãos, que busquemos um conhecimento bem sério, bem profundo. E quem está dizendo de uma maneira bem devocional, bem simples, sou eu, esse pastor velho. Graças a Deus. Graças a Deus, sou velho e gosto de ser velho. Porque Paulo também gostava de ser velho. E ele dizia: Paulo, o velho. Mas isso não tira a minha alegria, a minha felicidade, a minha bênção. Mesmo o fato de eu estar tomado pelo Parkinson, mas nada disso tira da minha mente o alimento que eu recebi como igreja, como pastor presbiteriano, e a maneira como amo a minha igreja e amo ser reformado. Deus os abençoe. Amém.